Sejam bem-vindos a mais um Mão na Massa. Estamos aqui falando diretamente do CIEB Central. E hoje nós vamos apresentar aqui para vocês um tema maravilhoso, nós aqui do Espaço 2 da Programação Descomplicada, né? Que é um espaço de imaginação, criatividade, raciocínio lógico, para desenvolver atividades plugadas e desplugadas de maneira lúdica e criativa, a fim de todos compreenderem o pensamento computacional. E hoje a gente vem com um tema super bacana para vocês, tá? Que é o tema do IoT e inclusão. Como facilitar a acessibilidade, né, de pessoas com deficiência, enfim, nos ambientes da nossa sociedade. E as habilidades que a gente pretende desenvolver hoje com vocês são a EM13-TEC21, que é de resolver problemas utilizando ou não tecnologias digitais, e usar o raciocínio e a lógica na construção de algoritmos e programas para resolução de problemas, e também utilizar os recursos, programas, funções e comandos disponíveis nos sistemas operacionais, aplicando na resolução de problemas do cotidiano. Então, aqui eu passo a palavra à minha colega Lígia, para ela dar a introdução desse tema para vocês, tá bom? Vai lá, Lígia. Olá, obrigada, Jonatas. Olá, pessoal, eu sou a Lígia, formadora com o Jonatas aqui no Espaço 2 de Programação Descomplicada. E no Mão na Massa de hoje, nós vamos apresentar uma aula super interessante sobre IoT, inclusão e como facilitar a acessibilidade. Hoje nós vamos falar sobre temas muito importantes como inclusão, barreiras de acesso, IoT e como nós podemos usar as novas tecnologias para acolher e facilitar o acesso de todas as pessoas. Nós vamos iniciar com o slide 6 da nossa apresentação, trazendo um tema muito importante, uma pergunta muito importante, que é como podemos minimizar os impactos da falta de acessibilidade estrutural em nossa sociedade? Esse é um problema enorme que nós vivemos e é algo que nos acompanha todos os dias. Esse problema está presente quando nós vamos atravessar a rua, quando nós vamos pegar algum produto em uma prateleira alta, quando vamos ao cinema, na nossa sala de aula e na nossa própria casa. Eu vou usar um exemplo bem simples, que é o de atravessar a rua. Para alguns, é uma coisa muito tranquila atravessar a rua, mas para outras pessoas pode ser um grande impedimento, pode ser um grande problema, pois em muitos lugares a arquitetura não foi pensada para acolher e atender todas as necessidades específicas de cada pessoa. E a gente sabe que antigamente, nas construções, não existia essa consciência de que a sociedade é heterogênea, é diferente, mas que cada um precisa ser atendido de uma forma adequada. E mesmo com todas essas diferenças, nós somos iguais em direitos e deveres. E por isso, todos nós temos direito a acessar os lugares que nós quisermos. E eu vou dar um exemplo meu. Quando eu venho para o trabalho, eu sempre preciso atravessar uma rua aqui perto do CIEB. E o tempo do sinal do pedestre é muito curto. E olha que eu ando rápido. E eu fico pensando, e se uma pessoa com alguma deficiência ou com uma mobilidade reduzida ou um idoso precisa atravessar esse farol? Será que os motoristas vão esperar ele atravessar a rua? Será que eles não vão buzinar, não vão acelerar? E o certo, nesse caso, não seria ter um tempo de farol maior e adequado para atender as pessoas que têm uma mobilidade reduzida ou alguma necessidade maior de mobilidade? E para a gente pensar em uma solução, nós vamos conversar, né, nós vamos trazer uma proposta que é o uso do IoT, né, que é uma nova tecnologia, para resolver ou minimizar esses problemas. Então, o problema que nós temos hoje é a arquitetura e a falta de planejamento estrutural para acolher todas as pessoas. E a solução é a adequação de todos os espaços de vivência, possibilitando o acesso de todos. E nós vamos para o slide 7, onde nós vamos falar sobre o termo IoT. A internet das coisas está trazendo várias possibilidades e oportunidades para a nossa sociedade. E nessa aula a gente vai apresentar como que o IoT pode ser usado para auxiliar o cotidiano da nossa vida e também de toda a sociedade. E a gente vai usar o exemplo do jogo Casa Smart, que foi criado na plataforma Arcade Make Code,
para mostrar como que a gente pode fazer uma adequação de uma casa para atender pessoas que tenham alguma deficiência ou alguma mobilidade reduzida, ou para facilitar o nosso dia a dia também. Vamos para o slide número 8, onde a gente vai ver que o conceito, o termo IoT, Internet of Things, ou traduzindo na Internet das Coisas, é um conceito que foi criado em 1999 no MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. E na década de 90, pesquisadores e cientistas desse instituto estavam tentando criar uma forma de conectar objetos de uma forma remota, sem ter a necessidade do ser humano ter que ir lá clicar em algum botão, pensando em como facilitar a nossa vida. E o primeiro objeto que foi acionado, que foi ligado dessa forma, à distância, foi uma torradeira. Mas por que esse exemplo é importante para a nossa vida, para o nosso cotidiano, e pensando numa adaptação para facilitar a nossa vida? Eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre a IoT, usando um trecho do artigo da doutora Mônica Mancini, onde ela fala sobre a internet das coisas. Então, aqui no slide nós temos o trecho que fala: a internet das coisas proporciona aos objetos do dia a dia, com capacidade computacional e de comunicação, se conectarem à internet. Essa conexão viabilizará controlar remotamente os objetos e acessá-los como provedores de serviços. E eles se tornarão objetos inteligentes, ou Smart Objects. Os objetos inteligentes possuem capacidade de comunicação e processamento aliados a sensores. Então, quando a gente conecta dois objetos usando ou Wi-Fi, ou Bluetooth, ou a radiofrequência, nós estamos falando de IoT. E essa conexão pode facilitar muito o nosso dia a dia. E, Jonatas, eu gostaria de perguntar para você, o que você acha, como que a gente poderia usar o IoT na nossa vida e como o IoT poderia facilitar o acesso de pessoas que têm alguma deficiência? Boa pergunta. Como a gente pode utilizar na nossa vida, Lígia? Estou usando aqui, ó. Estou usando um fone de ouvido que tem a conexão Bluetooth, né? Isso já é uma conexão sem cabos, isso já é internet das coisas. Às vezes a gente usa esses termos mais rebuscados, né? Para poder teorizar de uma forma mais densa para vocês, para que vocês conheçam essa terminologia, mas eles estão presentes no nosso dia a dia. Quem não usa uma conexão Bluetooth hoje, né? Quem não usa Wi-Fi em casa ou mesmo na rua, né? Quem não usa esse tipo de conexões? E a gente tem aqui no slide 10 outros exemplos de itens, né, que podem ser utilizados aí pelas pessoas e que são utilizados no nosso dia a dia pelas pessoas. Então, temos aqui, ó, maquininhas de cartão, Smart TVs, aplicativos de trânsito, marca-passos cardíacos, dispositivos de monitoramento de saúde, sensores inteligentes, smart speakers, semáforos com sinais sonoros, sensores de umidade e presença. Então, mesmo que talvez você nunca tenha ouvido falar sobre IoT, ele está presente no seu dia a dia e são recursos que hoje já se tornam essenciais para a nossa vida, né? Como que você vai pagar alguma coisa sem máquina de cartão? Quem anda com dinheiro hoje em dia, né? Você aproxima lá, pagou, acabou, faz a sua transação, você utiliza esse tipo de tecnologia no seu dia a dia, ele já está no nosso cerne da nossa sociedade. Semáforos com sinais sonoros, que foi citado aí no slide, a gente não tem tantos, né? Pelo menos aqui em São Paulo, na capital, eu já vi um ou dois em alguns lugares mais centrais, mas eles deveriam ter muito mais, né? Então, são coisas que parecem pequenas para a gente, mas que pessoas que têm necessidades especiais contam com esse tipo de recurso para que a gente possa, para que eles tenham uma qualidade de vida melhor. E isso hoje a Lígia vai passar para vocês com maestria. Inclusive, agora a Lígia vai falar para vocês sobre as pessoas com deficiência e a inclusão deles na sociedade. Obrigada, Jonas. Então, para a gente pensar em como utilizar essas novas tecnologias e o IoT na nossa vida, a gente também tem que pensar como que as pessoas que têm alguma mobilidade reduzida ou alguma deficiência podem usar essas tecnologias. E se essas tecnologias estão disponíveis para todos também.
Então, para nós falarmos sobre inclusão, nós precisamos saber os termos e conceitos corretos para a gente tratar sobre o assunto. Lembrando que o objetivo da nossa aula é pensar em formas de melhorar a acessibilidade para todas as pessoas. E nós sabemos que nós vivemos uma sociedade onde cada um precisa ser respeitado e ter o direito garantido de frequentar e acessar qualquer lugar que quiser, pois nós temos essa liberdade. Mas será que a arquitetura permite que nós tenhamos essa liberdade de acesso? E, sabendo que não, nós precisamos pensar que essa arquitetura precisa se adequar a cada necessidade específica e não o contrário. Porque a gente sabe que muitas pessoas que têm alguma mobilidade reduzida ou alguma deficiência deixam de frequentar alguns lugares ou têm menos acesso a alguma informação por causa dessa barreira criada pela sociedade. E, falando em acesso, nós precisamos pensar em atender todas as pessoas. Por isso eu vou ler um trechinho para vocês da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que trata melhor sobre como nós podemos, pensar em abraçar e acolher todas as pessoas e como tratar todas as pessoas da mesma forma. Então, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência diz que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, o grande problema da sociedade é a barreira que nós construímos. Então, a sociedade que precisa se adequar e conseguir acolher todas as pessoas. Por isso que a gente tem que pensar em como cada lugar que nós frequentamos ou os acessos que nós temos, eles são possíveis para todas as pessoas? Nós sabemos que não. No nosso trabalho, nas escolas, no shopping, em qualquer lugar de convívio, nós vemos que, dependendo de como for a arquitetura e o acesso, nós não vemos pessoas, muitas vezes, nós não vemos algumas pessoas com algum tipo de deficiência específico. Por quê? Porque a barreira que foi construída na arquitetura ou no acesso é enorme. Então, nós temos que quebrar essa barreira arquitetônica, essa barreira estrutural. E, Jonatas, você sabia que aqui no Brasil, cerca de 25% da população tem alguma mobilidade reduzida ou é portadora de alguma deficiência? Você sabia disso, Jonatas? Realmente é um dado assim bem complicado de se pensar, porque a gente não vê assim na sociedade refletida, né, durante o dia a dia, tantas pessoas com deficiência. Você pensa, 28% seria a cada 10 pessoas que você vê, 3 têm algum tipo de deficiência, né? Claro que algumas deficiências não são visíveis, né? A gente não enxerga ela visivelmente, mas a gente também não conhece tantas pessoas assim no nosso cotidiano que reportam ter alguma deficiência, né? Seja ela visual, seja ela uma dificuldade enfim, de mobilidade, né? Então, a gente não vê pessoas em cargos de gestão, assim, tanto serem terem alguma deficiência nos locais de trabalho, na sociedade em geral, né? Então, é um dado realmente alarmante ver que esses 28%, onde estão essas pessoas, né? O que elas estão fazendo? Será que elas, por terem essas barreiras do dia a dia, elas acabam ficando em casa? O que será que acontece, né? É um ponto importante para a gente realmente refletir. Isso, Jonas, e principalmente assim, nas construções antigas. Vamos usar um exemplo que é da nossa realidade maior, que é uma escola. As escolas antigas não tinham rampas, não tinham acessos facilitados, as salas de aula não eram feitas para acolher alunos com algum tipo de deficiência. Então, se a gente for parar para pensar, mesmo nós estamos vivendo em 2022, muitos espaços ainda não são acolhedores. E como você falou, né, Jonatas, algumas deficiências não são visíveis. Então, pode ter, por exemplo, uma sala de aula em que o barulho seja muito alto, o eco seja muito alto. E se eu tiver um aluno
que tem algum espectro autista, que é sensível ao som ou à luz, a sala de aula vai ser o pior lugar para ele. Então, a gente tem que pensar, quando tivermos, né, quando nós tivermos arquitetura, né, ou construções que possibilitem o acesso de todos, aí sim nós teremos uma sociedade igualitária. Enquanto não, essa diferença vai continuar, infelizmente. Então, nós temos essas barreiras que são visíveis da construção, da arquitetura, e nós temos outras barreiras também, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, que não são tão fáceis da gente enxergar e que a gente muitas vezes acaba replicando isso e tirando o acesso das pessoas, né? E para falar sobre acesso, eu vou apresentar o slide 13, onde a gente vai mostrar, né, que no artigo 3 da Lei Brasileira de Inclusão, existe um trecho que fala sobre acessibilidade. E eu vou ler para vocês, tá, gente? A acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, quando a gente fala de acessibilidade, nós temos que pensar em todas as necessidades e todas as pessoas que têm o direito de irem para onde elas quiserem. E quando a gente fala de ir para onde elas quiserem, a gente não fala apenas de locais físicos, né? A gente vai falar também daqui a pouco sobre as barreiras que a própria internet causa para pessoas que têm algum nível de daltonismo ou alguma sensibilidade maior ao som, ou à luz, ou a cores. Então, nós temos várias barreiras e nós precisamos analisar cada uma delas e ir mudando, quebrando elas aos poucos, para que todos os lugares tenham essa possibilidade de abraçar e acolher todas as pessoas. E para falar sobre as barreiras, alguns exemplos de barreiras, o professor Jonas vai apresentar para vocês agora. É com você, Jonas. Isso aí, Lígia. Bom, às vezes, para a gente que eu, por exemplo, não tenho nenhuma deficiência, né? Então, às vezes parece que a sociedade está acolhendo todo mundo, mas a gente percebe que existem certas barreiras quando a gente começa a acolher e ter empatia pelas pessoas com deficiência, né? E principalmente quando a gente tem alguém próximo do nosso cotidiano que tem alguma deficiência e ele começa a relatar isso para a gente. Aí no slide 14, tem duas barreiras que são muito importantes dentro da sociedade, que são as urbanísticas e as arquitetônicas, né? Para quem não está muito habituado com esses termos, né, as urbanísticas são aquelas que estão na nossa via, né, no espaço público, seja ele privado ou público mesmo, ou de uso coletivo. E esse impedimento, essas barreiras que são colocadas na sociedade, surgiram principalmente pelo o crescimento desordenado da cidade, né? Então, as pessoas começaram a construir casa, pegar o terreno e construir a calçada daquele jeito, né? Você mesmo pode pensar, na sua rua, todas as calçadas são alinhadas? Não, a maioria tem aquele desnível, ou seja, como é que uma pessoa que é cadeirante que vai passar por esse espaço, né? Então, muitas ruas, avenidas, tiveram que sofrer essa mudança sem um projeto que visava a acessibilidade. Então, transformou esses ambientes desagradáveis, né? E também um grande desafio para os deficientes. Então, mesmo a pessoa que tem alguma deficiência visual, com essas barreiras, isso acaba afetando também a mobilidade dela, né? Bom, e aí barreiras arquitetônicas, a gente diz quando se reporta a edifícios públicos ou privados. Um exemplo muito prático desse tipo de barreira são alguns locais que não possuem um banheiro adaptado, né? Ou que tem aquelas portas muito estreitas de passar e você, no caso de uma pessoa que utiliza a cadeira de rodas, como que ela vai passar por esse ambiente, como que ela vai entrar nesse espaço, né? No próximo slide a gente tem mais outras duas barreiras,
que são as barreiras nos transportes e também na comunicação. Então, nos transportes, a gente vê diariamente, né, quem pega ônibus, metrô, assim como eu, se dá conta dessas barreiras no transporte público. Nem todos os veículos têm aquele elevador, né, para colocar uma pessoa com deficiência no ônibus, nem todas têm aquela rampa de acesso que vai fazer com que a pessoa consiga entrar no ônibus. Então, como a Lígia estava falando anteriormente, é uma lei, a lei está imposta aí sobre a acessibilidade. É necessário que a sociedade tenha esses recursos e que ela abarque esse tipo de pessoa, porque ela faz parte da sociedade como um ser social, né? Então, tanto no meio ferroviário, metroviário, na frota de veículos de ônibus, né? Esses serviços eles têm que ser acessíveis para essas pessoas. Existem normas da ABNT que regem como que esses veículos têm que seguir essas regras para se adequar a essas pessoas, né? Bom, e falando das barreiras nas comunicações, né? Qualquer obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão do recebimento de mensagens, informações, né? Ele deve ser tirado, né? Isso não pode acontecer. A gente aqui no Centro de Mídias tem a presença maravilhosa dos nossos intérpretes aqui, que tornam acessíveis essas aulas para as pessoas que têm alguma dificuldade, né? No caso de audição, né? Tem alguma deficiência relacionada a isso. Então, eles estão aqui para interpretar o que a gente está falando e tornar isso acessível. Mas não são todos os vídeos do YouTube que têm o intérprete de Libras. E às vezes tem aquelas legendas que são geradas automaticamente, mas elas às vezes vêm com vários defeitos, vários entraves. Então, às vezes a gente não consegue tornar os vídeos tão acessíveis para as pessoas como deveria ser, né? Afinal, é um direito que essas pessoas façam parte dessa sociedade, né? É um direito que os produtores de conteúdos têm que colocar um intérprete de Libras, tem que colocar uma legenda decente, para que essas pessoas tenham acesso a essas mídias também, não só aqui, mas na televisão, enfim, em todos os lugares. Agora, as últimas barreiras que a gente tem no próximo slide, que são as barreiras atitudinais e barreiras tecnológicas, né? Atitudinais são qualquer comportamento que impeça ou prejudique a participação social dessa pessoa em igualdade de condições e oportunidades com as outras pessoas. E essas barreiras são, infelizmente, a mais comum na nossa sociedade e também as que mais prejudicam. Quantas vezes a gente já não vê na sociedade as pessoas, quando entra uma pessoa deficiente, todo mundo olhando de uma forma estranha para ela, né? Principalmente quando essa deficiência é visível. Então, isso consiste em algumas atitudes e comportamentos preconceituosos, como de não aceitar a matrícula de um aluno com deficiência na escola, deixar um aluno com deficiência no fundo da sala, sem um atendimento adequado dos professores, gerando assim o bullying dos outros alunos. Então, essas barreiras atitudinais, elas não dependem de uma mudança física na sociedade, depende de uma mudança física dos seres humanos, de como as pessoas olham para as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, é muito importante a gente refletir sobre isso. E também agora as barreiras tecnológicas, né, são aquelas que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Não sei se vocês já acessaram o Instagram, em alguns Instagrams de algumas pessoas, eles colocam para cego ver, né, com uma descrição daquela imagem do que está ali. Tem alguns recursos que os próprios provedores de mídias sociais colocam para que essas redes fiquem acessíveis também para pessoas que tenham deficiência visual, tenham baixa visão, tenham, como ali já citou, daltonismo, né, de você alterar o sistema de cores. Em jogos, a gente também vê que a partir do momento que você entra dentro de um jogo e começa a jogar esse jogo, o menu pede para você ajustar a luminosidade, se você quer a cor de uma maneira. E às vezes quem está jogando normalmente no dia a dia só para e pensa lá, nossa, mas por que ele está pedindo para eu configurar isso? Já devia vir padrão para eu chegar e jogar. Ele vem porque as pessoas com deficiência, precisam configurar esse jogo para jogar esse jogo de uma forma adequada. Então a gente passa por isso
para que esse jogo fique acessível e essa pessoa possa se divertir da mesma maneira que você. Bom, e agora a gente vai para o próximo slide, que é como diminuir as barreiras do dia a dia com a IoT. A gente aqui do Espaço 2 da Programação Descomplicada criou um jogo no Arcade Make Code para mostrar para vocês como diminuir essas barreiras do dia a dia com a IoT. Então, eu peço que vocês coloquem aí, por gentileza, no slide 18, né, que eu vou apresentar para vocês a plataforma do Arcade Make Code. Bom, o Arcade Make Code, gente, faz parte de um serviço da Microsoft que chama Make Code. É um programa livre de uso gratuito que você pode entrar, acessar, inclusive criar os seus próprios jogos de uma maneira muito simples, porque ele usa o modelo que a gente mais ama aqui no Espaço 2, que é um modelo de programação em blocos, que permite que usuários aprendam esses conceitos de codificação de uma forma mais fácil e lúdica. Por que eu falo isso? Um jogo, quando ele é programado com linhas de código, né? Então, a gente tem Python, a gente tem Java, a gente tem C++, a gente tem várias linguagens aí que podem ser utilizadas para programar um jogo. Só que a pessoa, quando ela começa a entender esse mundo da programação, fica muito complicado. São termos utilizados em inglês, desses tipos de programação. Às vezes a pessoa não sabe que software utilizar para fazer, né, o jogo. Então, o Arcade Make Code, para você que quer criar o seu primeiro jogo, olha, é muito legal, porque lá você tem uma série de tutoriais para aprender várias dinâmicas de jogo. Se você quiser criar um jogo de plataforma, que o personagem vai andando na plataforma, vai pegando itens, tem lá um guia para você fazer. Se você quer um jogo de coleta, que o personagem vai pegando itens, quando ele toca num item, ele explode e não aparece mais, né? Então, lá tem vários guias e tutoriais para você criar o seu próprio jogo. E pensando nessa facilidade, a gente criou um jogo para vocês, para mostrar um pouco dessa realidade que a gente está retratando aqui com a nossa aula, tá? No slide 19, a gente tem o nome do nosso jogo, que chama Casa Smart. Para quem não sabe, smart é um termo inteligente, né? Uma coisa para deixar a casa mais prática, mais dinâmica para pessoas com deficiência, né? E o objetivo desse nosso jogo que a gente criou é encontre os acessórios inteligentes escondidos pela casa. E então aqui vocês vão navegar comigo para a gente poder encontrar esses jogos pelo ambiente da casa da nossa personagem. Que inclusive a nossa personagem está aí no slide 20, é a Wanda, né? A Wanda, ela é essa moça bonita, que tem 23 anos, ela usa cadeira de rodas e acabou de se mudar de casa. Ela está procurando acessórios que ajudem no dia a dia. Reflita aí, Lígia, sem pensar muito, o que você acha que a Wanda, um item legal que seria para a Wanda encontrar aí dentro desse espaço? Para a Wanda, que ela precisa de cadeira de rodas, ela precisa... Em uma casa IoT, eu acho que uma cortina smart seria muito legal, pois ela não precisaria se esforçar, puxar a cortina e poderia controlar a distância. O que você acha? Será que ela vai encontrar esse item aí no nosso jogo de casa, da Casa Smart? Vamos aí então agora para o 21 assistir o vídeo da gente jogando esse jogo da Casa Smart. Fala galerinha, agora nós estamos dentro do jogo criado especificamente para esse Mão na Massa, né? Que é o jogo Mão na Massa Casa Smart. Nós estamos aqui na casa da Wanda, onde já tem alguns corredores bem amplos para ela poder se movimentar, né? Um local aqui adequado para ela poder assistir a TV dela. Então aqui a gente vai encontrar alguns itens que estão escondidos em baús, para facilitar o dia a dia dela com recursos de IoT, né? Que é a internet das coisas, como a gente já está discutindo hoje aqui. Então vamos lá. Encontrei o primeiro baú. Você encontrou uma Smart Speaker. O que será que esse Smart Speaker faz, hein? Vamos descobrir daqui a pouco. Vamos achar todos os itens. Agora a gente está na cozinha. A gente tem aqui algumas lembranças na parede, ó, da Wanda. Temos também aqui um lugar para ela comer de forma adequada na mesa. Uma bancada também. Geladeira, um pinguinzinho em cima da geladeira. E temos o nosso querido baú aqui. Vamos abri-lo. Você encontrou um interruptor inteligente. Para que será que serve um interruptor inteligente, hein? Vamos descobrir daqui a pouco.
Vamos lá então. Temos um corredor aqui, uma porta. Opa! Essa porta aqui é um banheiro. Opa! E cadê o baú? Baú tá aqui. Você encontrou um sensor Wi-Fi de porta e janela. Caramba, tem tanta coisa de IoT que a gente às vezes não conhece, né? Vamos descobrir para que serve também. Opa, tem um baú aqui no corredor. Você encontrou uma fechadura digital com biometria. Olha lá, hein, gente. Muitas coisas mesmo. E aqui a gente entrou no quarto da Wanda, as maquiagens, suas anotações, sua cama, guarda-roupa e um baú roxo. Você encontrou um controle smart e ali embaixo também acabei abrindo um baú branco. O que será que tem aqui, hein? Uma cortina smart. Muito bem, então acho que a gente encontrou todos os baús aqui da Wanda para facilitar o dia dela. Agora a gente tem que descobrir para que esses itens servem, né? Então vamos descobrir aí agora com vocês aí, diretamente ao vivo para vocês, tá bom? Até a próxima, gente! Muito bem, espero que vocês tenham gostado aí da nossa jogada. É, e agora a Lígia vai mostrar para vocês o que, que é cada um desses itens, né? E o que cada um deles pode facilitar na vida da nossa personagem, a Wanda. Obrigada, Jonathan. Antes da gente falar sobre os itens, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o jogo, lembrando que a plataforma Arcade Make Code é totalmente aberta, gratuita e todos podem acessar. Então você pode criar jogos, você pode usar para criar um jogo sobre a sua matéria preferida, ou criar um jogo de RPG. Então é uma plataforma super rica e o mais legal é que você pode programar ela em blocos. E caso você tenha interesse, você, sua escola, seus colegas, tenham interesse em aprender mais sobre programação em blocos, marquem uma mentoria aqui com a gente do Espaço 2, tá? Vai ser muito legal e a gente pode te ajudar passo a passo a criar o seu jogo. E qual que é o objetivo dele? É mostrar que dentro de uma residência, você pode facilitar o acesso de pessoas com deficiência, de pessoas com uma mobilidade reduzida, utilizando o IoT. E no slide 22, nós vamos apresentar aqui para vocês todas as ferramentas, todos os componentes que a Wanda, a nossa personagem do jogo, encontrou na casa dela. Então, o primeiro componente que ela encontrou foi a fechadura digital com biometria. Para que será que serve? Será que é uma futilidade ou pode ajudar a gente realmente no nosso dia a dia? A fechadura digital, ela não tem necessidade de chave, como ela própria diz, né? É com biometria, você utiliza o seu dedo, a sua marca digital. E também você pode colocar uma senha, por seu interesse. E qual que é a facilidade dela? Você pode programar com um sensor no seu celular, um aplicativo, ou algum sensor que fique na sua própria casa, o alarme para quando ela ficar aberta. Então, você vai receber um aviso de quando ela estiver aberta, fechada. E uma coisa muito legal e muito importante também é que com essa fechadura digital, você não precisa forçar a porta com uma chave. E isso a gente vê que pessoas que não têm uma mobilidade reduzida ou que não têm alguma deficiência física, já tem certa dificuldade para abrir as portas de casa. A gente sabe que algumas portas emperram, né? E com essa fechadura digital, ela é muito mais simples, ela abre e fecha automaticamente. Então, isso facilita muito a vida de pessoas que têm alguma mobilidade reduzida ou alguma deficiência motora. Outro componente que é muito interessante e muita gente já está usando é o Smart Speaker. O Smart Speaker, já existem várias marcas vendendo, e ele é o quê? É um aparelho conectado à internet, capaz de realizar várias tarefas utilizando o nosso comando de voz. Então, ele é como se fosse uma caixinha de som, só que ele é ligado ao Wi-Fi, e ele decodifica tudo que a gente fala. Então, através dos nossos comandos de ligue a luz, ligue o alarme, tranque as portas, abra as cortinas, pesquise qual o melhor preço no mercado mais próximo de casa. Como ele tem acesso à internet, ele faz todas essas pesquisas
e ele também serve como um auxiliar para fazer ou ligar ou desligar comandos. Então, para uma pessoa que tem alguma mobilidade reduzida ou alguma deficiência que a impossibilite de apertar botões ou ficar procurando interruptores pela casa, ele também auxilia muito na vida, auxilia muito a vida dessas pessoas. E também a gente pode pensar que no dia a dia de uma pessoa que tem alguma deficiência, alguma mobilidade reduzida, esse Smart Speaker pode servir para acompanhar respiradores. Então, uma pessoa que tem alguma deficiência para respirar, o Smart Speaker pode ser usado para acionar esses aparelhos. Então, ele pode ser usado para várias necessidades. No slide 23, nós temos mais alguns componentes que a Wanda, a nossa personagem do joguinho, do Arcade Make Code, encontrou. O outro componente é o interruptor inteligente. Esse interruptor ele pode ser acionado através também do Smart Speaker ou de algum aplicativo no nosso próprio celular. E com ele você pode ajustar intensidade e tonalidade da iluminação. Mas para que isso serve? Se você quer que a sua casa fique com um tom de luz mais aconchegante, você está quase para dormir e precisa desligar a luz, você pode alterar essa intensidade e a tonalidade da luz. Quando você precisar acordar para sair correndo para o trabalho ou para a escola, esse sensor pode ser acionado na hora que você programa também para te ajudar a levantar mais rápido, né? Para ter aquela luz forte no seu rosto logo de manhã. Então, é um componente, uma ferramenta que vai te ajudar bastante também. E, lembrando, como esse interruptor pode ser acionado de forma digital, né, de forma remota, pelo celular ou por algum outro aparelho, algum aplicativo, a pessoa que tem alguma mobilidade reduzida ou alguma deficiência não precisam passar por toda a casa ligando ou desligando as luzes. Basta acionar esse comando pelo celular ou por algum outro aparelho. E isso ajuda também, vamos pensar assim, no caso de um idoso, ele tem a mobilidade reduzida e ele precisa andar a casa inteira para ligar ou desligar as luzes, ou ele acaba esquecendo as luzes acesas. Então, você também pode, com esse interruptor inteligente, acabar programando a hora que essas luzes se acenderão, a hora que essas luzes serão apagadas. Então, também é uma ferramenta que vai auxiliar muito na vida de todas as pessoas. Outro componente que nós temos, que a Wanda encontrou na casa dela, é a cortina Smart, que é uma cortina que não tem a necessidade de puxar nenhum fio. E o que é legal dela, dessa cortina Smart? Que uma pessoa que tem a mobilidade reduzida ou alguma deficiência motora não vai precisar se esforçar para ficar puxando o fiozinho da cortina ou abrindo a cortina de um lado para o outro. E ela pode ser acionada remotamente também. Então, olha que interessante, você saiu para a escola ou saiu para o trabalho e gostaria que as cortinas abrissem em um determinado momento do dia para que a luz do sol entre em casa, para deixar ela quentinha, né? E você não está em casa. O que você vai fazer? Você pode usar essa cortina Smart. Então, você pode programar ela para que ela abra e feche em determinado horário do dia. Então, ela tem várias vantagens também. A vantagem de não precisar de uma força motora para abrir ou para fechar, ela pode ser programada também e auxilia muito. Outro componente que a Wanda também encontrou na casa é o sensor Wi-Fi de porta e janela. E ele é um sensor de segurança. Então, ele tem um aviso sonoro e visual. E ele também pode ser usado a partir de um aplicativo ou de algum assistente virtual, como o Smart Speaker. E para que serve esse sensor de porta e janela? Ele vai avisar se todas as portas e todas as janelas da sua casa estão abertas ou fechadas. E ele também pode avisar caso aconteça alguma tentativa de invasão. Então, é um componente muito interessante para a pessoa que está saindo de casa, que vai passear, que vai viajar, ou que vai trabalhar, que vai para a escola, ter a segurança da sua casa. E também, da mesma forma, ele pode ajudar pessoas que têm alguma deficiência ou pessoas que têm a mobilidade reduzida. Você não precisa passar por todas as janelas de sua casa ou por todas as portas também, abrindo ou verificando se ela está trancada. Esse sensor Wi-Fi vai te avisar
se elas estiverem abertas ou fechadas. E para que tudo isso fique alinhado, né, para que você tenha o controle de todas essas funções que você pode usar na sua casa, nós temos também o componente do controle Smart, que é um controle que você pode conectar todos os seus aparelhos que tem Wi-Fi, ou Bluetooth, ou IoT em um único lugar. Então, através desse controle, você pode ligar e desligar luzes, você pode abrir ou fechar cortinas, você pode conectar até uma cafeteira que tenha um componente de Wi-Fi ou de radiofrequência. Então, todos os componentes da sua casa podem ficar ligados e você pode ter o comando de todos eles no mesmo lugar. E isso auxilia a vida de todas as pessoas, com ou sem alguma deficiência. O exemplo do Smart Speaker que nós apresentamos lá no início, no slide 22, é um exemplo bem legal para quem tem uma vida bem corrida e precisa anotar uma lista de compras, ou precisa acessar a sua agenda de trabalho. O que será que eu tenho hoje para fazer? Eu tenho quais entregas hoje? Então, o Smart Speaker também, você pode conectar ele ao seu celular. E ele vai ter acesso à sua agenda, às datas importantes, aos aplicativos que você tem. Então, se você precisa fazer alguma dieta importante, ou precisa tomar algum remédio também no horário certo, ele vai te avisar do horário, ele vai te avisar do dia, ele vai te avisar também da previsão do tempo, se está chovendo, se está calor, se está frio. Então, todas essas ferramentas, todos esses componentes ligados ao Wi-Fi, utilizando, né, o Wi-Fi e ligados à internet, auxiliam muito na nossa vida. E, Jonatas, o que você acha desses exemplos aqui que a Wanda encontrou na casa dela? Eles vão ajudar ela, vão facilitar a vida dela? O que você acha? Com toda certeza, Lígia. Não só facilitar a vida da Wanda, mas também de quem tiver esses componentes em casa, né? Por exemplo, eu tenho um Smart Speaker em casa e várias dessas funções que você colocou aí eu consigo listar que eu utilizo no meu dia a dia. Inclusive, a função que eu mais gosto é pedir para tocar uma música, para deixar aquele ambiente mais gostoso, né? Às vezes a gente vai lavar uma louça, atividade não muito agradável, e aí a gente coloca uma música que ele fica mais dinâmico. Eu tenho também as lâmpadas inteligentes, então consigo programar essa questão do horário. Às vezes a gente tem um recurso no celular que a gente utiliza, que é o de trocar a iluminação para uma iluminação mais amarelada, para a hora que a gente vai dormir. E eu já programei as lâmpadas de casa para elas ficarem mais nesse tom, porque eu tenho 2 filhos, então fica complicado às vezes, eles ficam muito agitados, e com a iluminação ela ajuda bastante aí nessa hora de deixar as crianças mais calmas, deixar o ambiente mais gostoso para a gente dormir. Também essa questão da lista de compras, eu utilizo bastante. Você fala, me lembra de comprar arroz, que está acabando. Vai lá e deixa anotado. Quando você vai no mercado, você consulta o seu celular. Você citou aí o controle Smart. Hoje em dia, o controle Smart ele pode ser também o próprio celular da gente, né? Então, a gente coloca todos esses recursos no celular, você consegue utilizar esses recursos de acender a lâmpada, de apagar a lâmpada, de trocar a cor da lâmpada. Se quiser deixar a iluminação azul, vai fazer uma festa, você consegue também. E para quem tem deficiência, esses recursos são maravilhosos. A pessoa não precisa parar, pegar uma caneta para escrever o que ela vai comprar. É só ela que vai ter acesso a tudo ali, apenas com a voz, né? Conseguir mover a cortina, conseguir desligar um componente sem ter que ir até o local para fazer aquilo. Então, isso facilita o dia a dia das pessoas com deficiência e também o dia a dia de pessoas que não têm nenhuma deficiência. Bom, então, para finalizar, a gente tem aí no slide 24 o desenho do jogo que a gente criou, da Casa Smart, com a nossa personagem, que é a Wanda. A gente convida vocês novamente a utilizar esse recurso do Arcade Make Code. Se tudo der certo, nos nossos próximos Mão na Massa, a gente vai trazer novas aulas aí para vocês, ajudar vocês a programarem os seus jogos, ensinar vocês a utilizarem esses recursos, porque realmente é uma plataforma aberta, muito legal de ser utilizada e prática, e melhor ainda, né, que você não paga nada para fazer isso.
Bom, e agora vamos para as nossas referências bibliográficas. A gente tem aí a lista de todos os recursos que a gente utilizou nessa aula. Vou deixar um tempinho aí para você dar uma olhada com carinho aí, dar um pause se você quiser anotar aí da onde que a gente tirou os textos, os dados que a gente utilizou aqui. E a Lígia quer falar alguma coisa que ela me chamou ali. Manda ver, Lígia. Obrigada, Júnior. Eu só queria reforçar que o objetivo da aula, né, é pensar como que as pessoas com deficiência ou com uma mobilidade reduzida ou pessoas sem deficiência podem ter a sua autonomia. Então, os componentes que usam o IoT, eles facilitam o nosso acesso e possibilitam uma autonomia para todos. E isso é muito legal e muito importante porque, como a gente conversou lá no início da aula, muitas pessoas que têm algum tipo de deficiência ou algum problema de mobilidade motora, física, deixam de frequentar alguns lugares ou de acessar algumas informações por falta dessa autonomia e sempre ficam dependentes, acabam ficando, né, dependentes de alguém. Então, a gente pode usar essa nova tecnologia para facilitar a nossa vida, o nosso cotidiano, facilitar as nossas ações e também as pessoas que têm alguma deficiência ou alguma necessidade que a impossibilite de frequentar algum lugar ou algum espaço, né, que ela seja livre e que possa utilizar dessas ferramentas, né, para facilitar o seu dia a dia e que o acesso, né, seja para todos e não só para algumas pessoas. Era isso, Jonas, que eu queria falar. Muito bem, ele já arrasou. Queria reforçar aqui que se você conhece alguma pessoa que tem alguma deficiência, alguma necessidade especial, passa esse conteúdo da aula para ela. Às vezes ela vai conhecer alguns recursos que ela não conhecia e que pode realmente facilitar o dia a dia dela. Bom, e agora fica o nosso convite, né? No slide 26 tem o nosso convite, vem para o CIEB. Por que vem para o CIEB, gente? O CIEB é o nosso centro aqui, onde a gente está localizado. Inclusive, nessa foto, a sala que você está visualizando é o nosso espaço 2, que fica aqui na Rua Padre Chico, 420, na Pompeia, com CEP 05008-010, em São Paulo, São Paulo. Fica aí o nosso convite para que você agende a sua mentoria, né? Se você quiser saber mais sobre o CIEB, você entra aí no site que é Centro de Inovacão, porque não pode ter cedilha, nem o tio, centrodinovação.educacão.sp.gov.br, tá? E se você quiser agendar, tirar dúvidas, para fazer mentoria, você pode entrar em contato pelo nosso telefone, que também é WhatsApp, que também é Telegram, é um telefone multiuso aí, quase um elemento de IoT, só que apenas um telefone, mas pelo tanto de recursos que ele tem. Você entra aí em contato no 11 97 544 5056 e também lá no Instagram do CIEBP você consegue também verificar se está para abrir algum CIEBP próximo da sua casa, quais são os CIEBPs que você já pode visitar, conhecer também algumas das coisas que a gente cria aqui no CIEBP. Lá tem algumas fotos de alguns protótipos que o pessoal dos outros espaços faz. E o CIEB, gente, ele nasceu com a missão de promover e impulsionar a inovação no ambiente educacional. E é um espaço que permite a criação, o desenvolvimento, a avaliação e a disponibilização de práticas e tecnologias para atender aos desafios da educação pública contemporânea. Ou seja, o CIEBP é um espaço público, é um espaço seu que você pode utilizar, é um espaço que pertence à sociedade e você deve sim utilizar. Então, se eu quiser criar um jogo, se eu quiser aprender a programar um robô, se eu quiser fazer um protótipo de algo em madeira MDF, se eu quiser achar uma solução inovadora para o meu problema, o espaço que você tem que acessar é o CIEBP, Felipe. A gente tem aqui diversas atividades presenciais, como as trilhas formativas, que são para os estudantes, que já tem temas, né? A gente tem 3 temas diferentes que a gente desenvolve. Na segunda-feira, a gente tem o tema de sustentabilidade e meio ambiente. Na quarta-feira, a gente tem indústria 4.0 e internet das coisas, que foi o que a gente trabalhou aqui. Inclusive, na nossa trilha, a gente trabalha radiofrequência, que é aquela coisa de você conseguir se comunicar através de rádio, das ondas de rádio. E na sexta-feira a gente tem
mundo do trabalho e projeto de vida, onde a gente, através dos recursos tecnológicos, ajuda você a encontrar o seu caminho aí para programar o projeto da sua vida. Nos outros dias, que são na terça-feira e na quinta-feira, a gente tem as formações dos professores, tá? Elas acontecem nesses dias, assim como as mentorias. Então, se você tem um projeto que você quer tirar do papel, não sabe como, não tem a solução nem do que fazer, também tem um espaço aqui para você, que é o Hub de Inovação, onde você vai encontrar soluções através de metodologia de design thinking, enfim, e outras coisinhas. Tem a nossa sala de programação descomplicada, que para mim é a nossa favorita, que você pode programar jogos, você pode aprender programação em blocos. A gente tem o estúdio de gravação, tem a parte de cultura maker, que é para você fazer aquilo que você quer, pôr a mão na massa, quero fazer uma horta que seja programada, que ela seja alimentada por água sozinha. Aqui a gente ensina vocês a fazer. Na parte de cultura digital, quero fazer um podcast, quero programar e quero gravar um vídeo para o YouTube, quero saber como eu coloco meu podcast nas mídias. Vem para cá também no espaço de cultura digital. Na de robótica e modelagem, o nome já diz, né? Você quer fazer um robô, quer fazer um circuito, algo que possa ser programável ali para executar alguma ação, você consegue fazer isso lá. E no último espaço, que é o de prototipagem e fabricação digital, onde você pode prototipar coisas que você quer montar, talvez aí para a sua casa, para a sua empresa, enfim. Tudo que você quiser criar aqui, você tem algum recurso dentro dos ambientes utilizando tecnologia. E reforço, é um espaço público que deve ser utilizado por vocês, que tem aí muitos recursos. Não tem só o CIEB aqui, a gente tem CIEB espalhados aí por diversos locais de São Paulo. Vou repetir para vocês o endereço, peço para vocês colocarem aí o slide na tela, tá? Rua Padre Chico 420, Pompeia, aqui em São Paulo. Fica próximo ao metrô Barra Funda, próximo aqui ao estádio do Palmeiras. E você pode agendar aí as suas mentorias e também agendar suas visitas, se você for professor, com o seu grupo de escolas. Inclusive, você que é professor não sabe como trazer os seus alunos aqui para o CIEB, você pode ir lá no nosso Instagram, que tem um post que fala exatamente sobre isso, sobre a questão dos ônibus e como você solicita esse ônibus para levar os seus estudantes, trazer aqui para o CIEB e ser maravilhado aqui com esses recursos que a gente tem no nosso espaço. Então, Lígia, você quer se despedir? Obrigada, João. Só queria lembrar que além do nosso CIEB central, né, que fica aqui na Escola Zuleika, nós temos CIEB em Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Sorocaba, Capão Bonito, nós temos em Catanduva, nós temos em Guarulhos, na Zona Leste, São José dos Campos, e tem os novos CIEBs que estão para abrir em Iguape, Ilha Solteira, então, em Jundiaí, nós temos em Capela do Alto, que já foi inaugurado, então nós temos CIEBs em várias regiões de São Paulo, e é muito importante que vocês, alunos e professores, tirem um projeto e visitem esses espaços que, como o Jonatas falou, é um direito de todos, esse acesso. Então, eu gostaria de me despedir, obrigada a todos, e nós aguardamos a visita de vocês aqui e nos outros CIEBs também. Muito bem, e a nossa equipe colocou aí na tela a nossa pesquisa de satisfação, onde você coloca aí o que você achou da nossa aula. Então, tira um print aí da tela para você ler esse QR Code depois. Coloca lá o que você achou, se você gostou, talvez que tema você gostaria que a gente trabalhasse aqui no Espaço 2 de Programação Descomplicada. Lembrando que os nossos programas aqui do Mão na Massa, eles vão ao ar sempre às segundas, ao meio-dia, a não ser que houver algum imprevisto, mas normalmente são as nossas segunda-feiras ao meio-dia. Então, você pode colocar aí na pesquisa o que você achou e pode colocar mesmo se gostou, se não gostou, o que a gente pode melhorar e o que você quer ver aí para vocês. Agradeço também aí a nossa equipe de intérpretes e também a equipe que está no estúdio colocando as telas para a gente. Um abraço a todos. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana. Tchau, gente!
menino veio, e a árvore disse: combinou com sua prima, que Gai da família. A oficina de histórias ela veio como um presente. A gente tem esse ano no currículo do Estado de São Paulo uma disciplina chamada eletivas. Eu resolvi criar uma oficina dentro das eletivas de contação de histórias. Nossa aula começou a acontecer à distância. E eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos relembrar coisas boas da infância? Construí uma casa de açúcar, doce como um mel. Eu acredito que depois dessa atividade, depois de entenderem a importância disso, que eles começam a prestar atenção na sua postura, como que eu vou falar, como que eu vou fazer a minha narrativa chegar para o outro de uma forma clara. Eu faço esse trabalho desde os 18 anos. Para mim, ele não é uma diferença. Eu faço porque é como tem que ser feito, com amor, olho no olho, com verdade. Essa é a minha verdade, é o meu jeito de trabalhar. Porque quem conta histórias eterniza momentos.